capítulo 14. Tem uma observação, irmão, sobre aquele dia que a irmã Tezinha estava até falando, não é? Pastor, se naquele dia se eu quiser ir só ver o batismo, terminou o batismo eu venho para casa, tem algum problema? Não, não tem. Mas se você for ficar, tem que dar o nome com antecedência, para a gente possa nos organizar, amém? Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler do 1 ao 3, irmãos. Todos têm? A palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por esse culto maravilhoso na tua presença. Aqui, Senhor Deus, quem tem a primazia é o Espírito Santo. Tudo, Senhor Deus, que está sendo feito aqui é com honra e glória do teu nome, desde o momento que saímos da nossa casa, que chegamos até aqui. Pedimos, ó Deus, nesse momento, que o Senhor esteja direcionando essa palavra de encontro ao nosso coração, que ela traga um consolo para aqueles que precisam ser consolados, que ela traga, Senhor Deus, uma exortação àqueles que precisam ser exortados, e que nada, Senhor Deus, venha atrapalhar esse momento, que os nossos olhos, a nossa mente e o coração estejam voltados para ouvir a tua voz. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus, te oramos e agradecemos, amém? Graças a Deus, irmãos, podem sentar. Eu quero compartilhar com a igreja, irmãos, sobre a boa promessa divina. Jesus, ele fez uma promessa para os seus discípulos. Na verdade, Jesus fez uma grande promessa para a igreja. E durante o seu tempo aqui, que ele passou com a igreja, ele passou com os seus discípulos, com os apóstolos, Jesus, ele ensinou sobre muitas coisas. Jesus, ele repassou para eles um conteúdo muito extensivo e muito profundo acerca das coisas espirituais. E nós precisamos entender que, assim como nós, aqueles homens eram homens carnais, eram homens como nós, onde estavam tendo o primeiro contato com as coisas espirituais. Estavam vindo de uma vida cotidiana, de trabalhos diferenciados, de aprendizados, de culturas e costumes. E agora esses homens estavam recebendo informações do reino de Deus, assim como a igreja hoje recebe. Mas, irmãos, precisamos entender uma coisa, sempre eu estou falando aqui, assim como você e eu temos dificuldade muitas vezes de entender certas passagens bíblicas, temos dificuldade muitas vezes de entender alguns conteúdos. Hoje, com a tecnologia, com todos os ensinos que já estão às claras, imagine um grupo há anos atrás, onde eles não tinham acesso à leitura das escrituras, onde eles não tinham acesso às bibliotecas,
onde tudo estava ainda em andamento, tudo estava ainda se formando. Assim era aquele momento que os discípulos, os apóstolos de Jesus, estavam vivendo. Então, eram muitas informações. Como diz aquele cantor popular, eram muitas emoções. Então, a partir do capítulo 12 de João, Jesus começa a ser mais direto em relação ao seu ensino, à sua vida e ao seu propósito como Filho de Deus e como Messias. Então ele começa a falar da sua morte, ele começa a falar da sua prisão, ele começa a falar que vai para o Pai. E isso vai causando na mente daqueles homens ali, irmãos, uma confusão. E a dificuldade maior era: e agora? Como vai ser? Ele está dizendo que vai embora. Ele está esse tempo todo com a gente, nos ensinando, dizendo como é as coisas. Nós abandonamos tudo, estamos aqui na caminhada com Ele, e agora? Como é que vai ser? Muitas coisas estavam acontecendo. E Jesus, percebendo aquela situação, vendo a angústia no coração daqueles homens, então Jesus procura ser mais específico. Mas antes de falar sobre a promessa, Jesus fala sobre a fé. Amém? E olha o que ele diz aí no versículo 1, capítulo 14, irmãos: não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não fique obscuro, não se inquietem. Era muita coisa, eram muitos ensinos, era muita informação, e eles não estavam suportando, eles não estavam, na verdade, conciliando todas as coisas, não tinha uma ordem. Para eles estava tudo muito obscuro, e Jesus disse: não está obscuro, não deixe o coração de vocês enganarem, não se deixem levar pelas circunstâncias, irmãos. E não é muito lembrar que a vida que aqueles homens levavam não era diferente da vida que nós levamos hoje. Vida de preocupações. O Império Romano sempre estava em pé de guerra com os outros impérios, e também eles iam falar em guerra e rumores de guerra. Havia terremotos naquele tempo, naquela época. Haviam pestes, haviam situações não muito diferente de hoje, dos nossos dias de hoje. E, irmãos, hoje a igreja passa por essa mesma situação, onde a igreja está com o coração perturbado, angustiado, inquieto. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é a mesma palavra que Ele deu aos discípulos. Naquele dia Ele disse: vocês não precisam se preocupar, vocês só precisam crer. Amém? Porque a fé, irmãos, ela é o que controla tudo em nossas vidas. Porque a fé é o essencial e o fundamental em nossas vidas. Se nós não cremos no Senhor, se nós não temos essa convicção no Senhor, então tudo será em vão. Nós temos a definição de fé em Hebreus capítulo 11, versículo 1.
que a palavra fala sobre fé, irmãos? Hebreus 11:1. Acho que houve uma mudança aí. A fé é a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se veem. A fé é uma certeza. Jesus estava falando para eles: a fé é a certeza de algo que nós estamos esperando. É uma convicção daquilo que ainda não chegou, daquilo que ainda não se realizou, mas algo que já é concreto. Então, antes de falar da promessa, antes de falar de algo mais profundo, Jesus precisava incitar a fé daqueles homens que estavam ali. E a igreja também hoje precisa investir na fé, em nossa fé. São muitas vozes hoje as pessoas dizem: é o fim dos tempos. Essa pandemia aí veio para derrubar tudo. Esse vírus aí, ele chegou porque está anunciando a volta de Jesus. Na verdade, meus irmãos, tudo isso é um prenúncio do fim. E a igreja passava por essas mesmas dificuldades. E a orientação de Jesus para os seus discípulos e para a igreja hoje é: creia em Deus, creia em mim. É crer, irmãos. Não devemos ficar agitados, correndo de um lado para o outro, perguntando o que é melhor, o que é que eu faço, se eu vou ou não vou. Não, irmãos. É crer no Senhor. É a certeza das coisas que se esperam. É crer em Deus, crer no nosso Deus. Amém? Hebreus também, capítulo 11, versículo 6. Ele fala também sobre a fé, que é um texto conhecido. Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, enquanto os discípulos estavam preocupados, enquanto a sua mente estava turvada, a sua cabeça estava numa confusão, porque eles pensavam de repente nas coisas terrenas, depois pensavam nas espirituais, depois eles misturavam tudo. Não conseguiam chegar em uma conclusão, porque a sua mente e o seu coração estavam se afastando do verdadeiro objetivo do reino de Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia, primeiro, que Ele existe, e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Que coisa boa, que maravilha! E Jesus estava dando uma informação para aqueles homens naquele momento, para que eles acalmassem o seu coração. A igreja hoje, em pleno século 21, precisa se acalmar. E eu digo para a igreja: não é através de tranquilizantes, não é através de remédios para dormir, não é viajando para as ilhas distantes. Não, você não vai se acalmar desse jeito. É através da confiança em Deus. Crer em Deus, crer também em mim. Amém? Então, a partir daí, irmãos, Jesus, ele vai falar de algo mais profundo. Ele vai mais além. E ele fala na sua promessa. Ele fala a primeira realidade no versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Amém? Isso é uma realidade. Jesus fala para os discípulos: o céu existe. Amém? O céu é real. E por que é real? Ele diz:
porque eu estive lá. A convicção da forma como ele fala, ele diz haver, ele fala do hoje, ele não fala do futuro, mas ele exprime uma convicção de existência. Existe, já está lá. Amém? O céu existe, ele é real. Mesmo que tenham aqueles que falam da não existência, que falam que esse negócio de céu, de paraíso, é uma falácia. E nós aprendemos, irmãos, que precisa mais fé para crer que o céu não existe do que dizer que ele existe. Porque para me crer que o céu existe, eu tenho vários fatores que me provam isso. Mas para que eu possa afirmar, segurar com toda a minha força que o céu não existe, eu tenho que ter mais elementos que possam me cercar com mais profundidade de que o céu não existe, de que o céu é mentira. Então preciso ter mais fé para não crer do que para acreditar. É só uma questão de bom senso. Amém? E também, irmãos, para mim não acreditar no céu, primeiro, eu tenho que desacreditar totalmente que Deus não existe, que lá é a sua morada. Então Deus não existe. Se o céu não existe, Deus não existe. Segundo, eu tenho que desacreditar totalmente em Cristo, na sua essência, como o Messias, como o Redentor, como o Resgatador. Eu tenho que desacreditar totalmente. Cristo não existe, o céu não existe, Cristo não existe. E terceiro, se o céu não existe, a sua palavra não existe. Eu tenho que desacreditar totalmente na essência, da eficácia dessa palavra, porque é pela palavra que nós descobrimos que Deus existe. E Jesus está falando aos seus discípulos, é uma realidade. E mais uma vez, dando ênfase, os grandes filósofos e pensadores já existiam naquela época. Eles não são de hoje. Sócrates, Platão, eles não são de hoje. Você pensa que é de hoje? Eles já existiam as suas ideias. E toda aquela região era contaminada, como hoje, as universidades, os palestrantes, dificilmente citam a palavra de Deus, mas citam os filósofos, os pensadores. Dificilmente se vê um palestrante, a não ser que seja um homem de Deus, um homem bíblico, um servo de Deus. Mas se não, eles vão citar os filósofos, os pensadores. E precisamos entender que a cultura, quando você vai estudar, você vai pesquisar, que a cultura romana, ela tinha uma grande ligação com a cultura grega. Os gregos e romanos fizeram alianças, onde os romanos adoravam os deuses gregos, e os gregos adoravam os deuses romanos. Está na história aí, a gente vê isso no ensino médio, em aula de história, chamado de cultura grego-romana. E na mente daqueles homens havia uma confusão entre a religião e a filosofia. Diferente de hoje, não, meus irmãos.
palavra do Senhor está explicando que o céu é de verdade, o céu existe. Ele disse: existem muitas moradas. E pasmem, irmãos, não só são 144 mil, como muitos andam pregando por aí. O terreno lá é amplo. Foi construído muitas casas. Jesus Deus não comprou um lote de terra e nem uma quadra, não, irmãos. Ele diz: há muitas moradas, há lugar para todos, para quem quiser ir. E a ênfase que ele dá no versículo 2: se assim não for, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar. Amém, irmãos? É para acalmar o coração de qualquer um, é para acalmar um coração perturbado. E os ensinos de Jesus e a sua orientação é sempre nos levando a ter esse contato com o eterno, esse contato com o espiritual, esse contato com o céu. Que afinal de contas o céu é de verdade, o céu existe. Olha o que a palavra diz em Mateus capítulo 6, irmãos, versículo 20 e 21. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém? Portanto, o chamado de Jesus, sabendo que o céu é de verdade, que o céu existe, é um chamado ao nosso coração de tirar mais os olhos, irmão, das circunstâncias, das coisas que nos prendem aqui, do noticiário, das coisas que estão aparecendo. Não que iremos nos alienar dizendo que isso não existe. É avaliar, fazer a leitura de tudo que está se passando ao nosso redor e ter a palavra de Deus como base das nossas vidas. É isso que Jesus sempre estava ensinando. E o seu ensino era: não ajunteis, não vá deixar o seu coração se levar por isso, não invista tanto nisso. E quando Jesus diz não ajunteis, ele não está falando para que o homem seja negligente com a sua família, com o seu trabalho, de forma nenhuma. Porque lá em Eclesiastes, o grande pregador Salomão, ele orienta o homem, ele diz que não há nada melhor do que o homem desfrutar do fruto do seu trabalho. Não há nada melhor do que ele comer, do que ele beber, que ele desfrutar dos poucos dias que ele tem na vida, com a sua família, de tudo que é bom, de tudo que é de melhor. Então o Senhor manda que a gente precisa desfrutar dos que tem aqui, irmãos. Amém? Isso se chama vida abundante, uma vida baseada na fé, mas sem tirar os olhos do que verdadeiramente importa, o reino de Deus. Ele diz para os seus discípulos: existe um lugar melhor, existe um lugar onde há descanso. Amém? Mateus capítulo 19, versículo 20 e 21, ou melhor, versículo 21 e 22. Mateus 19, 21 e 22. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Os irmãos conhecem esse texto. Jesus está falando do jovem rico, daquele que tinha tudo que o dinheiro pode comprar, daquele que tinha tudo ao seu redor. Apesar de tudo, era um homem religioso, era um homem que conhecia as escrituras, era um homem que sabia os mandamentos, apenas não guardava, não praticava, mas era alguém que estava próximo, era alguém que tinha um desejo pelo sagrado, apenas um desejo, apenas uma vontade. E Jesus fala com ele, dá uma resposta direta e profunda, falando que ele tem que transformar essa vontade, tem que transformar esse desejo numa realidade.
E que muitos hoje estão sofrendo essa situação, irmãos, onde estão na casa do Senhor, onde muitos fizeram uma decisão com Jesus, a semelhança do jovem rico, estão querendo sempre ganhar o reino de Deus, sem querer abandonar os prazeres que lhe cerca. Eu quero ainda participar disso aqui, eu quero ainda ter isso do meu lado, eu ainda quero ganhar mais, eu quero faturar mais, e eu não tenho tempo de participar, eu não tenho tempo de ter responsabilidades no reino de Deus. Jesus disse: vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Ou seja, tenha responsabilidades no reino de Deus, você tem muito mais a ganhar. Isso aí um dia vai acabar em nada. E muitos de nós, irmãos, estamos nessa maneira, andando nesse caminho, observando demais os prazeres e as vontades, correndo como Marta de um lado para o outro, esquecendo as responsabilidades do reino de Deus. Não queremos seguir a Jesus da forma que Ele nos pede, não queremos renúncia, não queremos abraçar a cruz. Não, eu quero o reino de Deus, e o Senhor tem que dar um jeito de me encaixar no reino. Afinal de contas, o Senhor é amor, o Senhor é paz, o Senhor é tranquilidade, o Senhor entende a minha situação. Eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar mais coisas, eu não posso abandonar essa vida agora, eu não posso deixar aquela amante, ela inclusive já tem um filho meu, e eu preciso dar conta. Eu não quero deixar a minha vida dupla que eu tenho. Não, eu quero o reino de Deus, mas o Senhor precisa avaliar as coisas. E o Senhor está dizendo: está aí? Meu irmão, tem um tesouro no céu esperando por você. Mas nós queremos os tesouros da terra, porque é melhor. Os meus olhos estão vendo, as minhas mãos estão apalpando, e afinal de contas eu posso desfrutar aqui, eu posso ter as melhores coisas que eu quiser. E nós não entendemos, irmãos, que Jesus diz: você pode ter tudo o que você quiser aqui, mas se você me abraçar, você terá muito mais lá. Amém, meus irmãos? O difícil é chegarmos a essa conclusão. Jesus disse: eu vou preparar, porque as coisas já estão tudo feitas lá. Eu estou fazendo o acabamento, trabalhando, para que quando você chegar lá, tudo esteja. Amém, queridos? Outra realidade que o Senhor fala, versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Note, irmãos, que Jesus está falando sempre na primeira pessoa: eu. Ele não está dizendo: foi alguém que falou, está escrito em algum lugar, foi o profeta Neemias, ou foi o profeta Jeremias, ou foi Isaías quem falou. Não, ele está falando, assumindo uma responsabilidade. E ele diz: eu vou preparar, eu venho lhe buscar, eu vou estar lá, eu estou aqui. E a igreja está perdendo uma boa oportunidade da glória a Deus, porque é o Senhor Jesus que está fazendo essa promessa: sou eu quem estou aqui. E ainda mais aqui, irmãos, se você olhar o versículo 16 do capítulo 14,
Ele diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vocês não vão estar sozinhos. E o Espírito Santo de Deus é aquele que está do nosso lado, ou melhor, é aquele que está dentro de nós. E foi outro assunto que nós falamos hoje na aula de batismo, sobre a oração. Em Romanos capítulo 8, a palavra diz que nós não sabemos orar. E quando eu leio esse texto, eu me emociono e agradeço a Deus, porque eu não sei orar. Porque muitas pessoas, muitas vezes, se exaltam, achando que fazem longas orações, são grandes oradores. E eu dou graças a Deus, porque a palavra, ela está falando ao meu coração, dizendo: você não sabe orar. Você não sabe orar como se deve orar. E é por isso que tem o Espírito Santo, irmãos. Amém? Em Romanos capítulo 8, versículo 26, ele diz que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós. E aquele que sonda os corações, olha só, muitas vezes nós baixamos a cabeça e a coisa está tão difícil que as palavras não saem, dá um talo, você fica calado. E a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo está entendendo tudo que você está dizendo. E ele leva ao Pai essas orações. E Jesus, no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu deixarei o Espírito Santo Consolador. Ele vai estar com vocês, para sempre com vocês. Estará sempre convosco. Amém, irmãos? Então ele diz: e quando eu for, no versículo 2 ele diz que as moradas já estão tudo lá, mas eu vou voltar lá para fazer os acabamentos. Ele diz: quando o negócio estiver tudo pronto, versículo 3, então eu voltarei e eu vos receberei. Pense na recepção. É Ele, Deus. O pessoal diz assim: São Pedro tem a chave do céu, ele que vai estar lá na porta. Não. Jesus falou para Pedro no sentido figurado. Mateus capítulo 16, sentido figurado. Ele diz: dar-te-ei a chave dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Sentido figurado. Sentido espiritual, de ligar e desligar. Quem tem a chave dos céus é Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele que tem a chave. E segundo a palavra, é Ele quem é o porteiro, e é Ele quem irá nos receber. A palavra diz: eu mesmo vos receberei. Que maravilha! Que promessa maravilhosa! Palavra do Senhor. Agora, segundo as palavras de Jesus, essa promessa que Ele falou para nós, esse tesouro que nós vimos aqui, qual é a grandeza do céu? Qual é a grandeza do céu? Vocês imaginam a grandeza do céu? A palavra do Senhor diz que tudo que existe na terra é um reflexo do céu. Os minerais, ouro, prata, bronze, tudo que existe na terra, diz que é um reflexo do céu. Essas coisas já existiam lá. Apocalipse capítulo 21 e 22 fala dessa cidade santa, da Nova Jerusalém. E João, na sua visão,
quando o anjo pega na sua mão e o leva para visitar a cidade santa, a Nova Jerusalém, é uma maravilha. Ele fala das esmeraldas, safiras, das pedras preciosas, da qual é construída as muralhas, as portas. Que maravilha, irmãos. Mas vocês acham que a beleza está nisso? Se a gente acha, irmãos, que a beleza está nisso, nós estamos pensando muito pequeno. Porque qualquer lugar aqui na terra tem isso. O homem é capaz de criar, o homem é capaz de fazer. A grande beleza do céu é a presença de Deus. E se nós podemos, irmãos, através de um louvor, a ministração de uma mensagem, a ministração de uma oração, sentir a presença de Deus, imagine no céu. Imagine você sendo recebido por Ele e ter Ele constantemente. Que maravilha! Que coisa maravilhosa, irmãos. Apocalipse capítulo 21, versículo 23, irmãos. Olha o que a palavra diz. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade. Por quê? Pois a glória de Deus a iluminou, e o cordeiro é a sua lâmpada. Que maravilha, irmãos. Nós não precisamos mais pagar a conta da Enel, e todo dia vem um negócio diferente, todo dia chega uma novidade. A palavra do Senhor diz que essa cidade é iluminada pela sua glória. A cidade onde iremos habitar, que Jesus declara para os seus discípulos, e ele diz: essa morada já está garantida. Eu mesmo irei buscar a igreja. Eu mesmo irei buscar o meu povo. O cordeiro é a sua lâmpada. Que maravilha! É a presença de Deus que torna um lugar agradável, maravilhoso. É como no paraíso, lá no Jardim do Éden. A gente sempre volta lá, né? Mas olha, irmãos, o Jardim do Éden, com toda a sua estrutura, com toda a sua beleza, com todas as suas nascentes, muitas árvores frutíferas, aqueles animais, tudo que aquele casal estava desfrutando, um paraíso na terra, uma coisa maravilhosa. O diferencial era a presença de Deus no jardim. Amém? O diferencial era que toda a tarde Jesus, ou melhor, toda a tarde Deus estava ali conversando com Adão, tendo um tempo com ele. Isso era o que fazia o jardim ser o jardim. A partir do momento que o homem pecou, que desobedeceu a Deus, aquele local perdeu a graça. E assim segue a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa vida diária, quando quebramos a comunhão com Deus. Nada mais serve, tudo perde o sentido. E aquele lugar só será diferenciado pela presença do Senhor. É a presença de Deus na cidade santa que vai fazer a grande diferença. E Jesus diz aqui no versículo 3: eu estarei lá, para que onde eu estou estejais vós. Eu estarei lá. Sou eu, é a minha presença. Eu não vou mandar secretário, eu estarei lá. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Olha o que a palavra diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Quem, irmãos? O Senhor. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre, e assim estaremos para sempre, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Jesus consolou os seus discípulos. E se você olhar no versículo 27 do capítulo 14 que nós estamos lendo, Jesus repete, dá uma ênfase, e ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração. Nós louvamos a esse Deus, porque Ele está ainda conosco. Para encerrar, irmãos, Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7. Olha o que a palavra diz. E disse mais, e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Amém, irmãos? Que Deus maravilhoso, que Deus eterno. Essa é uma promessa que Ele fez aos seus discípulos, no momento em que eles estavam com a cabeça totalmente perturbada, sem saber para onde ir, muitas informações. Essa palavra Ele traz para a igreja, século 21, onde todas as coisas estão querendo perturbar a nossa mente, onde todas as coisas estão querendo causar confusão. A palavra diz ainda hoje: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. A promessa ainda está de pé. Amém? Jesus não mudou, Ele ainda é o mesmo, e Ele vai alterar para buscar a sua igreja gloriosa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor esteja abençoando nossas vidas. O culto ainda não acabou, nós vamos ter agora um momento da ceia do Senhor.